Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos neste domingo, o 18º domingo do tempo comum. O fio de ouro que nos adoece e nos escraviza, a ganância. O apóstolo Paulo, ele procura reorientar a nossa vida para o seu verdadeiro sentido, né? Ou seja, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. O Eclesiastes afirma que os empreendedores acabam deixando tudo em herança a outro. Jesus não aceita dividir os bens de dois irmãos em litígio e alerta. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Seja o ídolo da riqueza, é insaciável. Diminui a vida dos pobres e não impede a morte dos ricos. Vamos entender um pouco como isso se dá, então, na liturgia, para compreendermos essa liturgia deste 18º domingo. Inúmeras famílias estão sendo arruinadas por causa das betes, as apostas eletrônicas. Há diversos casos de suicídio, porque a pessoa viciou no jogo e foi se afundando cada vez mais em dívidas. Há casais que se divorciaram porque o marido ou a esposa terminou viciando, no jogo do tigrinho e se endividou. Há também casos trágicos, como o de uma professora que nesses dias, há 15 dias atrás, mais ou menos, em Belo Horizonte, que foi morta pelo próprio filho, o qual estava endividado. Enquanto famílias estão sendo destruídas pelo vício em jogos de aposta online, os donos das apostas, das casas de apostas, sempre estão ficando cada vez mais milionários, pois os jogos de azar são programados para que a casa de apostas sempre ganhe. E há diversos vídeos aí no YouTube, nos conscientizando a respeito disso. E quem sabe é importante aqui ou ali a gente também falar sobre essas realidades. Então, num país de profunda desigualdade social como o nosso, onde os salários de políticos e juízes são astronômicos, enquanto a grande maioria dos trabalhadores brasileiros tem que sobreviver com salários que giram em torno de 2.000 a 3.000 reais, e é mais do que compreensível, então, que a promessa enganadora de ganhar dinheiro com apostas online seduza fortemente as pessoas. Além disso, a propaganda de consumo leva as pessoas a perderem a noção entre o essencial e o supérfluo. De modo que muitas dívidas são contraídas não porque a pessoa busca suprir suas necessidades básicas, mas porque se sente um nada, uma fracassada, quando se compara com outras pessoas que nas suas redes sociais ostentam o seu poder de consumo. Então, diante da grande ilusão de que o dinheiro é a solução de todos os nossos problemas, Jesus nos faz esse alerta. Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Jesus é muito claro. Todo tipo de ganância, ele não diz uma ou outra, mas todo tipo de ganância. A ganância não está presente só no coração dos ricos, mas também no coração dos pobres.
Ela sempre foi e sempre será uma tentação na vida de qualquer pessoa. É ela quem corrompe governantes, políticos, juízes, advogados, policiais, empresários, médicos. É ela quem implanta em nós um vírus perigoso, chamado cobiça. Segundo o apóstolo Paulo, a cobiça é idolatria. Ou seja, ela nos faz dar prioridade aos bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Ela tira Deus do centro da nossa fé e coloca o dinheiro no lugar dele. A consciência disso é a perda do sentido da vida. Quer dizer, a consequência de tudo isso é a perda de sentido da vida. Já está comprovado que o índice de suicídio é muito mais alto nos países ricos do que nos países pobres. Quando Deus deixa de ser o centro do coração humano, o vazio existencial se torna tão grande que dinheiro algum consegue preenchê-lo. Na parábola que Jesus nos conta, fica muito claro que a ganância e a cobiça fecham as pessoas em si mesmas e a tornam indiferente às necessidades dos outros seres humanos. O homem da parábola não enxerga ninguém além de si mesmo. E aí diz: vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Portanto, o que condena uma pessoa perante Deus não é a quantidade de dinheiro que ela possui, mas o seu fechamento em si mesma e a sua indiferença para com os outros que têm menos do que ela. Principalmente quando a sua riqueza é consequência, então, dos baixos e injustos salários que ela paga aos seus funcionários. Para aqueles que investem o melhor de suas energias na busca de se tornarem ricos e ilusoriamente garantirem um futuro tranquilo para si e para os seus, Jesus tem algo simples e direto a dizer: vocês estão loucos. Vocês abriram mão da liberdade interior para se tornarem escravos do consumismo. Vocês se sentem seguros acumulando dinheiro e não se dão conta de que a vida de vocês terminará muito antes do que imaginam. E vocês mesmos não desfrutarão do que acumularam. Vocês não se dão conta de que o vazio não se preenche com vazio. Ostentar riqueza é vaidade, e vaidade significa vazio. Investir o dinheiro de vocês apenas em função dos seus prazeres mundanos, sem se preocuparem com a desigualdade social, os impedirá de entrarem no reino de meu Pai. Pois o destino de quem deu prioridade em buscar as coisas da terra ao invés das coisas do alto é ser enterrado e não ser levado ao céu. Hoje, portanto, cada um de nós precisa se perguntar: como eu lido com a minha vida financeira? O quanto de liberdade interior ainda me resta diante dos apelos da propaganda de consumo? Quanto tempo eu perco e quanto mal eu faço a mim mesmo, a mim mesma, vendo postagens nas redes sociais de pessoas vazias ostentando o próprio vazio? Quanto do meu ganho mensal eu invisto em ajudar alguma entidade beneficente ou uma pessoa, uma família necessitada? Eu também estou entre aqueles que se encontram adoecidos pelo vício dos jogos de aposta online? Eu aprovo que meu time de futebol seja patrocinado por alguma bet, cuja ganância está destruindo inúmeras famílias
no Brasil? A sabedoria de Deus previu, nos dizia o padre Fausto, que a satisfação das necessidades que temos se torne instrumento para preencher a necessidade que somos. A comunhão com o Pai que doa e com os irmãos com os quais partilhamos. Aqui está o reino dos filhos, o seu tesouro. O nosso verdadeiro tesouro é ser como aquele que é dom para todos. É mais seguro partilhar com os que não têm do que acumular com os que pensam ter. Que o Senhor, nosso Deus, tenha misericórdia de nós e nos arranque das mãos de todos e qualquer tipo de ganância. A Ele pedimos junto com o salmista: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo ao Senhor nosso trabalho. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando as multidões que acorrem a Jesus com seus discípulos. Peço aqui aquilo que quero. Não fazer a vida depender das coisas que tenho. Ter cuidado e atenção com a ganância. Mas, principalmente, fazer da minha vida aquilo que sou e não o que tenho. E buscando tirar proveito, medito sobre a parábola contada por Jesus. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.